Beleza, aspectos introdutórios, videozinho 2. Vamos continuar no estudo dessas itens, né, de maneira bem objetiva e focar naquilo que realmente interessa. Funções. Então, a doutrina, isso aqui já é bem doutrinário. Então, assim, não vamos perder tempo nisso aqui, 2 minutinhos e a gente mata. Não vem assim, não tem questões recentíssimas cobrando isso aqui. Toda essa parte doutrinária, o que os caras vão fazer? Eles vão priorizar ali o CPC 00, por isso que eu já estou colocando aqui. Essa é a tendência da exigência. Né? Um que outro ponto doutrinário, volta e meia aparece, então a nossa preparação aqui ela precisa, né, ser robusta nesse sentido. Não existe magia, né, hackzinho, bizu, a gente precisa passar por esses pontos, tá? Funções, então nós temos aí duas funções para a contabilidade. Ela tem a função administrativa e a função econômica. A função administrativa é o controle do patrimônio, né, por meio lá dos registros contábeis, toda a questão da escrituração, que é uma técnica contábil para registrar essa movimentação, né, do patrimônio, a movimentação dos fatos contábeis aí, e essa escrituração ela se efetiva lá em livros contábeis, o livro diário, o livro razão. Nós teremos uma aulinha só para tratar sobre essa vertente aqui da escrituração, tá bom? Fica tranquilo. E aí depois nós temos a função econômica. A função econômica é a apuração do resultado líquido. Esse resultado, eu coloquei aqui, ó, mais uma palavrinha para o teu vocabulário, é o rédito. O que é rédito? Às vezes aparece lá, a função econômica da contabilidade é a apuração do rédito. Aí se eu não abordo aqui, o cara fica louco. Cara, como assim? Sim, ele foi lá numa doutrina clássica, né, aquele tiozão lá tá se aposentando, pô, vou pegar o livro lá do José, o coleguinha dele lá. Né, ele pega uma doutrina clássica. Assim, a gente precisa estar preparado para esses, né, do nada aparecer um negócio. Então, falou em rédito, de maneira bem objetiva, o que? É resultado, tá? Obviamente, se você pesquisar, vai ter uma tese para falar que rédito... Cara, rédito é resultado, apuração do resultado. Esse resultado ele pode ser positivo, é o que a gente chama de lucro, ou ele pode ser negativo, que a gente chama de prejuízo. Perfeito? Então, resultado líquido. Veja que dentro das funções é interessante, né, porque ela nem põe aí o fornecimento de informações. Então, assim, é uma parada bem doutrinária mesmo. Mas é isso, é o controle do patrimônio e a apuração do resultado. Essas são as duas funções, função administrativa e a função econômica. Função administrativa e função econômica. Vamos dar uma olhadinha agora que a gente já estudou objeto, conceito, função e objetivo. Olha que questão interessante, né? Essa aqui. Ela nos aborda justamente, é bem comum até, né, os caras colocarem assim, conceito, objeto, função. Ficou bem legal essa questãozinha aqui. Vamos analisá-la. Sobre conceitos, objeto, função e objetivos da contabilidade, analise as afirmações a seguir. O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos e resultados. Esse é o principal objetivo da contabilidade? Qual é o principal objetivo da contabilidade? Fornecimento de informações úteis para os diversos usuários. Então não consiste em não identificar contas, apuração dos custos e resultados. Não é esse o objetivo. Primeiro aí já está errado. E aí você já pode vir aqui, ó, tirou já 3 fora, só com isso. 1 e 3, você precisa ler a 2 e a 3? Não, você pode ir direto para 4. Os bens corpóreos e incorpóreos são classificados no passivo? Cara, os bens e direitos é ativo. Então, bens, sejam corpóreos, materiais, ou incorpóreos, intangíveis, imateriais, eles são classificados onde? Eles são classificados no ativo. Então, olha, a 4 já está errada. Portanto, o gabarito vai ser o quê? Cara, eu tô louco, né? Tô louco. Foi mal, pessoal. Calma aí, volta para tudo. A primeira, eu cortei a 2 aqui, né? Então essa aqui é a quarta, tá? Agora sim. E essa aqui, opa.
Tá. Aí eu já tinha cortado aqui a primeira, tô louco. Calma aí. Tá, então a 4 está errada, agora sim. Então a gente vai destruir aqui. Precisa ver a 3? Precisa sim, seu retardado mental. Vamos lá. A função, o objeto da contabilidade é o patrimônio, que compreende apenas a parte positiva do balanço? Não, o objeto da contabilidade é o patrimônio, que compreende apenas a parte positiva? Não. Então isso aqui também está errada. Agora sim, né? Não tinha que cortar A nada. Opção A correta. Vamos ver por que ela está correta? A função administrativa tem por objetivo o controle do patrimônio. Olha ali, ó. Controle do patrimônio, função administrativa. Não precisa mais do que isso, né? Então, correto, itemzinho 2, gabarito, opção A. Excelente questão, né? Que cobra em várias perspectivas e é por isso que a gente colocou ela aqui. Questão cobrada no INSS de Janeiro, vamos ver o que aparece aí. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Então, vamos analisar essa questãozinha. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações. O objetivo, a finalidade, nós vimos lá, é o controle do patrimônio e o fornecimento de informações sobre a composição desse patrimônio e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas envolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Tudo certinho. Marca um Vzinho, nós queremos a falsa. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos em patrimônios e entidades com fins lucrativos ou não. Perfeito conceito. Olha ali, a contabilidade pode ser considerada, é uma ciência, ele não falou, né, que tipo de ciência, mas a gente sabe que é uma ciência social. Nunca é demais reiterar que ela estuda, registra e controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio. Esse patrimônio é o nosso objeto de estudo da contabilidade. E o patrimônio de quem? Campo de aplicação das aziendas das entidades econômico-administrativas. Esse aqui é o campo de aplicação. Para a gente revisar aqui. Campo de aplicação. Muito bem. E essas entidades, nós vimos que elas podem ter fins lucrativos ou não. Então, tudo certinho, perfeito aqui a definição. Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Perfeito. Entidade econômico-administrativa, pode ser que apareça na sua prova aí, são as aziendas. Marca também correto se aparecer isso. Lembrando que pode ser ou não com fins lucrativos, não importa. Tem uma gestão organizada, está perfeitamente correto. D, o objeto da contabilidade. O objeto é o quê? O patrimônio. E o que é o patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Olha que interessante, ele pegou o patrimônio e nós vimos lá no nosso esqueminha, ó, bens, direitos e obrigações, não é mesmo? Então esse é o patrimônio, bens e direitos a parte positiva, obrigações a parte negativa do patrimônio. Então o objeto da contabilidade final com o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma entidade econômica administrativa, que é o quê? O campo de aplicação da contabilidade. Então, perfeita opção D também. Opção E, enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o campo de aplicação. E aí, o que o examinador fez? É clássico isso, ele inverte conceitos. Ele inverteu aqui, campo de aplicação seria aqui e objeto seria nesse caso aqui. Enquanto a entidade econômica administrativa é o campo de aplicação, o objeto é o patrimônio. Tá? Então, gabarito, portanto, errado, opção E no nosso gabarito. Gabarito errado, gabarito, opção E. SUSEP, questãozinha aí também cobrada. O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa. Perfeito, campo de atuação, campo de aplicação, sinônimos. Cuja classificação quanto aos fins que se destinam faz-se corretamente dividindo em as em. Isso aqui, pessoal, é mais assim para a gente... Eu não quis abordar aqui no vídeo, mas eu tava lá... Não, vou colocar a questãozinha. A gente coloca lá no livro eletrônico, né, a classificação das aziendas, tá? Então, basicamente, essas
as entidades econômico-administrativas, elas podem ser classificadas em sociais, são aquelas que não visam lucro, né? Não visam o lucro, então são as agendas sociais. Tem as econômico-sociais, então econômico-sociais, ou seja, além de visar todas as atividades sociais, elas também visam o lucro, tá? Então elas visam o lucro. Tá pequenininha aqui a letra, mas você faz com a sua letrinha bonitinha ou só acompanha, tá? Que mais, galera? E nós temos apenas as econômicas, tá? Essas que visam o lucro e também visam social, lá nós temos aqueles institutos, né, de previdência, por exemplo. Institutos de previdência. Né? Um instituto de previdência do servidor é uma econômico-social, por exemplo. Né? Ela visa ali o benefício financeiro para pegar o valor ali, né, dos segurados, né, aplicar, visar, né, aquela receita financeira aplicada, e também a questão social, né, a aposentadoria dos caras. E as econômicas aí visam a geração de lucros de uma maneira geral. É claro, cara, que isso aqui parece assim, pô, toda entidade econômica ela tem que ter uma destinação social. Sim, esse é o modelo, né, moderno. Isso aqui é um cara que escreveu lá em 1800 e vem sendo sistematicamente, né? Tanto é que respinga até pra gente aqui. Por quê? Porque cai em concurso, volta e meia. Lembrando que isso aqui é só mais assim, pra gente, né, nos blindarmos aí de qualquer exigência. Né? Faz muito tempo que eu não vejo cair isso aqui em prova. Beleza, então isso aí é quanto aos fins que se destinam, né? Quanto aos fins que se destinam, elas podem ser sociais, econômicos, sociais e econômicos. Né? Quanto aos proprietários, nós também temos outra classificação, quanto aos proprietários. Quanto aos proprietários, elas podem ser públicas ou privadas. Essa é bem tranquila, né? Públicas é um município, uma fundação, e privadas são as propriedades aí, obviamente, particulares, né, as nossas empresas, sociedades civis comerciais. Né? Então, quanto aos proprietários públicos ou privados. E aí, o que ela pede? Classificação quanto aos fins. Essa primeira classificação. Corretamente dividida em pessoas físicas e jurídicas? Não. Entidades abertas e fechadas? Não. Isso aqui, né, quanto à forma, né, de capital. Nós vamos estudar um pouco mais. Se é um capital aberto, um capital fechado. Aberto, né, que é listado em bolsa de valores, mercado de capitais. Fechado não tem essa abertura aí de capital. Entidades públicas, entidades privadas, não. Né, isso aqui é quanto aos proprietários. Civis e entidades comerciais, não tem essa classificação. Sociais e econômicos, sociais, gabarito, portanto, opção E. Tá? Vamos lá, mais um ponto aí da nossa contabilidade, aspectos introdutórios, técnicas contábeis. Quais são as técnicas contábeis? Nós já abordamos no vídeo introdutório, tá? E aqui, obviamente, vamos revisar isso aí. Por que eu coloquei lá no vídeo introdutório? Porque faz parte, dá para você ter um conhecimento, né, global de todo o negócio. E agora a gente vai revisar esse ponto aqui, vamos abordar novamente. Então, quais são as técnicas contábeis? A gente estudou aí que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio e fornecer informações. Para que ela atenda esse objetivo, ela se vale aí de técnicas contábeis. Primeira delas, de maneira bem objetiva, escrituração. O registro dos fatos contábeis. E o que são os fatos contábeis? Nós vamos ter uma aulinha só para falar sobre isso, fatos contábeis. É a movimentação do patrimônio de maneira geral, são os fatos contábeis. Tá? Depois, demonstrações contábeis, evidenciação desses fatos contábeis registrados. Como que ela divulga, ela evidencia? Ora, a contabilidade ela tem o objetivo, finalidade de fornecer informações sobre o quê? Sobre o seu objeto, o patrimônio. Como que ela vai evidenciar? Só por meio da escrituração, o que eu falei lá no vídeo? Imagina, cara, todos os registros, entregar aqueles registros. Toma, pega lavrado, te vira usuário. Não, ela vai sistematizar por meio de contas contábeis,
de maneira sintética, toda a escrituração, vai pegar a escrituração sintética, vai colocar lá nas continhas. Precisou detalhar, vai lá no razão da conta. O razão a gente vai estudar, vai ter toda a movimentação da conta. Então falou em conta, vai ser o razão contábil, é um livro que vai trazer lá. Caixa, quanto que entrou, quanto que saiu? Entrou 100, saiu 50, entrou 20, saiu 30. Qual que é o saldo? Tanto. Esse saldo ele é transportado para onde? Para a demonstração contábil. Então é tudo estruturadinho, bonitinho. Para quê? Para atender o objetivo final de fornecer informações. Então lá tem diversas demonstrações contábeis, cada qual com o seu objetivo. Nós precisamos aí fornecer informações sobre estática patrimonial. Nós vamos ter lá balanço patrimonial. Fornecer informações sobre a dinâmica mais econômica, o desempenho, receitas e despesas. Vamos estudar qual a diferença, né, de ativo, passivo, receita e despesa. E aí, essa dinâmica de resultado, confronto de receitas e despesas, nós vamos ter a demonstração do resultado do exercício. Mutações, movimentações do patrimônio líquido. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Apenas a movimentação do caixa, importantíssimo para saber quais as origens, né, o que está me gerando o caixa e onde eu estou gastando o caixa. Então nós temos uma demonstração para trazer só isso, que é a demonstração dos fluxos de caixa. E tem outras demonstrações, essas são as principais. Tá? Depois nós temos a análise das demonstrações. Por que existe a análise das demonstrações? A contabilidade, por seu objetivo, é fornecer informações úteis aos usuários. Como que os usuários vão captar essas informações? Aí tem uma técnica contábil, que é a análise das demonstrações contábeis. Extrair informações sobre a situação econômica, financeira e patrimonial. Econômica, qual a demonstração? A demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado do exercício. Financeira, demonstração dos fluxos de caixa, o próprio balanço patrimonial vai trazer também uma perspectiva financeira. E patrimonial, o balanço patrimonial. Tranquilaço? Então, análise das demonstrações contábeis. Para fins de prova de concurso, essa análise geralmente é uma disciplina separada lá. Tem várias técnicas, índices, análise de evolução, análise, né, histórica no tempo, que é denominada de análise horizontal, análise vertical, qual o percentual do caixa em decorrência aí de uma análise, né, vertical, ou seja, do seu ativo. Qual o percentual? O caixa é 10%. Então isso aí a gente chama de uma análise vertical, dentro do grupo de contas. Né? Quanto que o caixa representa do ativo, quanto que o caixa representa de todo o patrimônio. Então você pega aquela informação e divide pela outra que você quer comparar, e você vai achar um percentual. E aí, por meio desses percentuais, você utiliza, né, ela com outros parâmetros. E aí tem várias técnicas. Isso aqui é um campo vasto de análise das demonstrações, por isso tem uma disciplina que só estuda isso, análise de balanço, análise das demonstrações contábeis. Tá? Muito interessante, inclusive, muito bacana, depois que você estuda aí, entrar nessa, né, nessa perspectiva da análise das demonstrações é bem interessante. E por fim nós temos a auditoria. Por que auditoria? Ela examina se essas informações contábeis estão evidenciadas de maneira correta, verifica se foram elaboradas de acordo com normas e princípios, com a legislação, com as diversas normas, com os diversos princípios. Então a auditoria, ela vai pegar, nós temos aí os sócios, lembrando que contabilidade você precisa raciocinar com uma grande empresa, né? Pega aí uma empresa, adota ela e acompanha essa empresa. Vai lá, né? Digita no Google aí, RI, acabou que foi depois que eu fechei o vídeo eu me esqueci, eu queria ter mostrado, eu acabei a aula e não mostrei, mas você digita aí no Google RI Itaú, RI Gerdau, RI Embraer. E aí você vai cair num site de relação de investidores. Lá você vai encontrar todas as informações das empresas. Então, como temas de casa, e depois faz esse teste aí. Adota uma empresa que você acha bacana, Natura, Petrobras, Vale. Adota ela e durante o teu estudo, mais para frente, conforme for avançando, você vai lendo lá as notas explicativas. Pô, deu uma aula de balanço patrimonial, dá uma olhadinha lá, como que é o balanço patrimonial da tua empresa que você adotou. Isso vai facilitar, tá? É uma experiência didática também interessante. E aí, por que serve a auditoria? Porque essas grandes empresas, elas
elas possuem aí, são listadas no mercado de capitais, possuem capital aberto, então tem muitos investidores, possivelmente, inclusive, você pode ser investidor, se você adquire uma ação da empresa, você é um investidor. Né? Pode ser um sardinha ali que o pessoal chama, mas você tem ali, né, um lotezinho de ações, você é um investidor. E aí tem toda essa galera investidora, grandes fundos que investem pesados, né, milhões e milhões naquela empresa. Então nós temos lá a governança, que são os agentes, né, e o principal são os sócios, aquela teoria da agência que a gente estuda economia, agente principal. Então, esses gestores, eles querem o quê? Garantir o salário dele, os bônus, a empresa indo bem, ele vai receber um valor bacana, são os executivos, né, que recebem, tem até pagamento baseado em ações, que inclusive um pronunciamento contábil, CPC 10, fala só sobre isso. Esses grandes executivos têm esse interesse, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Maquiagem contábil, o cara aumenta a receita ali para dizer que sobre a gestão dele o resultado está lá, só que aí precisa de uma técnica de auditoria para examinar se isso aí realmente está interessante. Então é a técnica de auditoria, que inclusive é uma disciplina, né? A parte que tem todas as normas, regramentos, que é uma disciplina bem interessante também. Fechado! Escrituração, demonstrações contábeis, análise de demonstrações e auditoria. Essas são as técnicas contábeis. Vamos ver o que caiu aí no ISS Floripa. Analisa a alternativa que apresenta as técnicas aplicadas em ciências contábeis. É simples. Receitas e despesas, ativo e passivo? Não. Receitas e despesas são os elementos de resultado. Ativo e passivo, né, os nossos bens, direitos, as obrigações, os elementos patrimoniais. Então, nada a ver. Ativo mais passivo é igual a PL, isso aí nós vamos estudar mais para frente, que é isso aqui e até tá errado, né? Porque ativo é igual a passivo mais PL. Então, é a equação fundamental do patrimônio, mas escrita de maneira inadequada. C. As contas do ativo, bens e direitos, são em regra de natureza devedora. Sim, olha que interessante, as contas do ativo em regra são de natureza devedora. Nós vamos estudar isso onde? Na aulinha só sobre contas. Mas ele quer a opção que apresenta as técnicas aplicadas. Então isso aqui é uma verdade? Sim, mas não é o que ele está pedindo lá em cima. Fique esperto nesse tipo de questão. Os fatos MIS representam a junção dos fatos permutativos e modificativos? Sim, nós vamos estudar na aula de fatos contábeis isso aqui. Só que não é uma técnica. Quais são as técnicas? Escrituração, análise, demonstrações e auditoria. Bem interessante essa questão, porque o cara colocou verdades ali no bolo, né? E, cara, só que não é o que ele está pedindo, ele está pedindo as técnicas. Então, assim, é bem interessante. Gabarito, portanto, opção E dessa questãozinha. Vamos lá, mais um ponto, os usuários da contabilidade. Nesse slide aqui, um resuminho trazendo uma perspectiva mais teórica, doutrinária. E você já sabe, mas não custa lembrar, que a doutrina vem sendo, assim, deixada um pouquinho de lado, porque era muito cobrado em prova, e você nem vai se lembrar. Eu me lembro porque eu estou há mais tempo no terreno, lidando com a contabilidade. Mas nós tínhamos muitas questões doutrinárias, e houve essa convergência das normas internacionais, caiu de paraquedas das 50 pronunciamentos. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Os caras foram cobrando mais pronunciamentos contábeis. Então hoje, às vezes, pode aparecer questões, provas, que 100% da prova é normas CPCs. Uma que outra de legislação. Então a doutrina, cara, tá diminuindo. Mas não significa que esse aspecto doutrinário não seja uma base, né, sobre o qual se assenta aí vitoriosa a nossa contabilidade. Então a gente precisa aqui, mais com um mecanismo de base, saber esses pontos doutrinários. Mas eu vou te trazer o ponto doutrinário, vou te trazer 2020 na área aqui, tá? Usuários a partir de 2020, por quê? Porque foi a estrutura conceitual. Usuários internos e externos. Usuários internos, eles estão ligados aos objetivos e às atividades da entidade. Então são os administradores, os acionistas, sócios controladores. Esses são os usuários internos. Veja, se você analisar o que a doutrina está falando aí, e aqui tem, assim, discussões, às vezes os alunos vêm com um livrinho velho lá que ele tem, li no livro do fulano, sem desmerecer qualquer autor. Aí ele começa a fazer uma confusão nessa parte de usuários,
Então, assim, siga o que está aqui, perfeito? E esquece outras doutrinas. Confia na técnica, confia no professor aqui que você vai ser feliz. Tá? Então, usuários internos, usuários externos. Usuários internos ligados aos objetivos e às atividades da entidade. Então, são os administradores, acionistas, sócios controladores. Então, perceba que está relacionado à governança corporativa. O que é governança? Um conselho de administração, um conselho fiscal, né? O staff lá daquela entidade, né? Os diretores. Então, são os administradores, aqueles caras que tomam realmente a decisão ali, são os usuários internos. E os usuários externos não compõem a estrutura da entidade. E aí que entra um dilema, mas o funcionário lá, o carinha que trabalha lá no parafuso, na indústria, ele é o interno e externo. Cara, não cai isso aí em prova. Aí tem gente que diz que é interno porque está lá dentro da estrutura, tem discussão que não, porque eles não são a governança corporativa. O fato é que isso aí, cara, não vem sendo cobrado em prova. Mas, assim, de maneira geral, o entendimento, qual é a interpretação aqui, né, de corrente doutrinária majoritária, que é a governança corporativa. Se o cara não está na governança, ele não é usuário interno, tá? Sem maiores mimimis, pelo amor de Deus. Externo não compõe a estrutura da entidade. Investidores, bancos, fornecedores, governo, etc. Então isso aqui, usuário sob a perspectiva da doutrina majoritária, porque há um celeuma violento aqui. Então sempre vai ter lá o João, doutor em contabilidade, ele escreve um livro, escreve um negócio, e aí o aluno lá, ele adquire qualquer livro da vida e sai ler, depois quer fazer prova de contabilidade, e aí vai lá, né, perturbar e tocar o foda-se porque não está adequada. E aí ele está perdendo um estresse violento com uma doutrina lá que ninguém vai ler, a probabilidade do examinador pegar é pequena e ele está gastando uma energia violenta, cara, em fórum, em discussões, e não aceito. Entendeu? Então, segue o baile, cara, e vamos ser felizes. O que vai cair na sua prova? É isso aqui, cara. Dificilmente vai cair uma coisa assim. Então, não perde muita energia. Aceita isso aqui e a gente vai para onde a probabilidade é maior, que é isso aqui. Usuários das demonstrações CPC 00 a partir de 2020 em revisão 2. Então nós temos investidores, credores por empréstimos, outros credores existentes e potenciais, né? Esses são os usuários principais. E a estrutura conceitual, ela segrega então também em usuários secundários. Então nós temos lá reguladores, público em geral. Aqui reguladores são as agências reguladoras, é o governo, né? Governo. Os reguladores, público em geral. Então você aí é um usuário secundário. Perfeito. Agora você adquiriu um lote de ações, você virou um usuário principal. Então se você não investe no mercado de capitais, você é um usuário secundário. Comprou um lotezinho de ação, você foi promovido a um usuário principal da contabilidade. Parabéns! Show de bola! Enquanto não for um investidor daquela empresa, você é um usuário secundário. É claro que você é um usuário principal daquela entidade que você adquiriu a ação. Comprou um lotezinho ali, 100, né, de Itaú. Né? Você é um usuário principal do Itaú. Olha que legal! Agora, você apenas, né, é o público ali, fica olhando. Em relação àquela entidade, você é um usuário secundário. Tá? Reguladores, público em geral, administração, usuários secundários. Olha que legal isso aqui para cair, cara, porque dele vai fazer uma confusão do interno e externo com essa nova perspectiva aqui. E qual que é a mais bacana de ser cobrada em prova? É óbvio que é essa aqui. Então, por exemplo, a administração é um usuário secundário, para a doutrina, usuário interno. Então, são classificações diferentes, tá? Vamos ver como é que isso aí já foi cobrado em prova? Vamos embora. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um desses grupos é constituído pelos clientes, cujo interesse é tanto maior quanto maior forem a sua dependência e a concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. E aí,
Diversos são os tipos de usuários interessados, tudo certinho. Nas informações, sim, nós temos diversos tipos de usuários. Vai por partes, tudo ok. Um desses grupos é constituído pelos clientes. Perfeito. Esses clientes, eles têm interesse tanto maior quanto maior forem a sua dependência e a concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. É óbvio, pessoal, e aí envolve um pouco de raciocínio analítico também, interpretação de texto. Não precisa ficar memorizando. Isso aqui, até essa questão aqui, ela é uma questão que ela cobrou revisão 1 aí da estrutura conceitual. Por que a gente mantivemos? Primeiro, para você se ligar, cara, que com raciocínio não precisa memorizar tudo, com um pouquinho de raciocínio, um pouquinho, né, da lógica contábil, você consegue acertar a questão. Diversos são os tipos de usuários? Sim. Um desses grupos são os clientes? Sim. Aí depois ali a interpretação, cara, é interpretação de texto praticamente. Cujo interesse, é óbvio que o interesse é maior dos clientes quanto maior for a sua dependência e concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. Está concentrado, cara, como é que está aquela entidade? Se ela está bem das pernas, o cliente está lá de boa, entendeu? Então, alguma coisa nesse sentido aí. Gabarito, portanto, correto. Fechado. E com isso encerramos então nossos aspectos introdutórios. Aproveita aí, tá no intervalo, entra lá no nosso Instagram, sempre tem dicas diárias. O nosso canal do YouTube também você vai encontrar dicas e o nosso Telegram, @canal Contabilizando. Então é isso aí, aspectos introdutórios. Matamos a pau. É isso que você precisa, cara. 2 videozinhos de 30 minutos aqui é o que importa. Só o filé. Lê o material, vai dar lá mais algumas páginas, né, mais 1 horinha de leitura. Vamos resolver as questões e é isso. Assentamos ali o alicerce, né, a primeira base aí da sua construção do conhecimento em contabilidade. Já estamos ali, né, já estamos escavando ali, já colocamos, né, uns tijolinhos, as pedras, estamos colocando um concreto e aí a gente vai subindo, né, na nossa pirâmide do conhecimento. Passo a passo eu estarei com você aí, fica de boa na lagoa, suave na nave, de leve na neve, que nós vamos juntos aí nessa jornada de estudos rumo à aprovação. Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!